ti, guardada no meu coração. Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui retornando ao seu lar através do portal IEADRM para mais um programa Testemunho EBD. Desta feita, o 6º programa Testemunho EBD, e nós temos aí o privilégio, neste dia, de estarmos conversando, entrevistando o nosso pastor Francisco Batista, que é o 2º dirigente ali da congregação Antioquia, no bairro São Cristóvão. Pastor Francisco, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gideone. Privilégio estar aqui com o senhor, já agradecer pela disponibilidade que o senhor teve de estar conosco, para estar compartilhando conosco aí do testemunho ao longo da escola bíblica dominical, na vida espiritual, na vida cristã, e a história de testemunho que o senhor teve e vai compartilhar conosco. Eu creio que vai ser bênção para a vida de cada um dos nossos telespectadores, podemos assim dizer. E já começa aqui, pastor, perguntando para o senhor, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 65, estou indo para os 66 agora em outubro. Já em outubro já vai fazer 66 anos de idade. 66 anos de idade. É um meninão, tá novo ainda, estamos crianças, estamos aí. Pastor, o senhor é de qual estado? Eu sou oriundo do estado de São Paulo. São Paulo. É paulistano ou é paulista que chama? Eu sou paulistano porque eu nasci no interior de São Paulo, né? Então quem nasce no interior é paulistano. Eu acho que é paulistano. Na eu sou capital, paulista, na verdade. Na né? capital, a capital e o estado é o mesmo nome, né? Eu acho que está errado. Eu acho que eu sou paulista. E quem nasce na capital na verdade, é paulistano. eu nasci na região chamada de a região Sorocabana, que eles falam lá, né? Lá no interior de São Paulo, lá, bem aqui embaixo. É que como a cidade, o estado e a capital é o mesmo nome, a gente fica sem meio da dúvida, né? Mas parece que paulistano, eu não tenho bem certeza não, mas parece que paulistano é quem nasce na capital. Mas que maravilha. Então aí o senhor nasceu aí há 65 anos, quase 66 anos ali no estado de São Paulo. E como é que foi? O senhor nasceu lá, foi criado lá no estado de São Paulo mesmo, ou o senhor foi criado em outro estado? Não, eu nasci aqui na região perto de Presidente Prudente. Meu pai trabalhava naquela região na época. Uhum. Ele ficou naquela região até os 6, eu tinha uns 6 anos mais ou menos, que eu começo de 5, 6 anos para cá, que a gente começa a lembrar das coisas. A memória das coisas. Aí eu tinha uns 6 anos, aí nós mudamos mais para perto do estado do Mato Grosso, ali na cidade, perto de uma cidade chamada Porto Epitácio. Isso ainda no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Dali nós, peregrinando um pouco por ali, aí mudamos para Santo Inácio, estado do Paraná. O senhor desceu um pouquinho mais lá pro sul. Isso, aí nós fomos para Santo Inácio. Eu tinha na época meus 10 anos, mais ou menos. Foi no ano de ainda, 68, por aí. Olha só. Aonde eu estudei, onde eu criei mais vínculo, né? Ali o senhor desenvolveu as amizades, hein? Foi desenvolvendo conhecimento aquela também. amizade de adolescente, né? Nesse período de escola. E dali, no ano de 1975, em 70 nós viemos mais para o centro, aqui para o oeste do Paraná, na região de Goiuerê, naquela região, ficamos ali 6 anos. E em 76 eu fui para São Paulo. Retornou para São Paulo? Para São Paulo, capital. Morei em Osasco. Na capital. Aí eu morei lá 7 anos e de lá, de São Paulo, eu tinha foi em 76, eu tinha 19 anos, quando eu fui para São Paulo. De lá de São Paulo eu vim direto a 204, lá no município de Santa Luzia, lá no quilômetro 23, morar naquela região ali. Isso em 70 aí? Não. Não, você foi em 76 para São Paulo. Isso. Aí você foi lá até 80 e pouco. 84. 84, o senhor veio para 204 ali. Em 1984, eu casei lá em São Paulo, né? Uhum. Conheci a minha esposa lá em São Paulo, casamos. Depois de um ano, não tinha um ano de casado, um ano e pouquinho de casado, nós viemos direto a 204. Aqui. Qual foi o motivo, assim, por exemplo, do senhor ter vindo para o estado de Rondônia? Foi aquela questão da propaganda do governo antigamente, que era para desbravar, ou só teve assim motivo? Não. Para vir? O que aconteceu? O meu pai tinha uns amigos que moravam aqui, na linha 208, e vieram para cá nos anos 70, no ano de 1976.
Bem antes, né? Aí, em 76, quando eu mudei para São Paulo, eu perdi um irmão em um acidente em São Paulo. Tinha 24 anos na época de idade. Acho que nem isso, 23 anos por aí. Aí meu pai ficou um pouco desgostoso lá. Quando foi em 1977, ele migrou para cá, ele veio para cá a passeio na casa desses amigos. Desses amigos que tinha... Aí naquele período ele pegou e conseguiu ali eles chamavam no passado, né, a marcação, né, aquela marcação de lote. Ele e o amigo nosso, né, na época, amigo dele. E ele ficou aqui de 77 até 84 sozinho. Olha só. Aí eu morava lá, eu tinha comércio lá, e eu resolvi vir pra cá do nada. Eu falei, vou pra Rondônia e vim. Perto do pai, né? Não teve assim um motivo, mas eu resolvi. Então esse seria, o motivo seria o pai do senhor. Meu pai estava aqui, e eu convidei minha esposa, né, porque ela é paulistana, não conhecia interior de nada. Aí você tem coragem? Tem, então vamos embora. E viemos. Acompanhando a Zona Guerreira, aí né? Em 84, em agosto de 1984, eu entrei. 200 vezes, então você foi direto para o sítio, então? Fui direto para o sítio. E como é que era, por exemplo, eu sou, naquele tempo, lógico, o meio de vir para cá era só mesmo rodovia, né? Aeroporto aqui só tinha em Porto Velho, né? Tinha aeroporto. Aí eu só veio por rodovia. Sim. A estrada, como é que era? Estrada de chão, totalmente? Na época, eu cheguei a vir algumas vezes aqui de avião. Uma vez eu fui a Porto Velho de avião. E tinha avião aqui em Pimenta Bueno, tinha um aeroporto que era chão. Ali já, né? Aí eles faziam uma conexão, não sei se você já ouviu falar, uma empresa chamada TABA. Já, transporte aéreo da Bacia Amazônica. Exatamente. Eu cheguei a voar naquela empresa. Voei também nela. Mas o maior tempo nosso foi o percurso aqui de chão. Quando eu vim para cá, o asfalto estava em Cáceres. Nossa. É a primeira vez que eu vim. Já peguei uma estrada de Cáceres para cá. Só que eu só passei aqui quando eu vim de mudança, em 84. Aí ele já estava abrindo, porque antigamente passava por Jauru e nesse período passava já aqui por dentro, onde é a estrada atual. Aí ele já estava asfaltando, já foi bem melhor para ver. Eu gastei 4 dias de ônibus, que eu trouxe minha mudança dentro do ônibus. Mesmo assim ainda demorou 4 dias aí? 4 dias, mas veio até rápido. Deus do céu. Veio até rápido, porque meu pai chegou a gastar 11 dias de Cuiabá para cá. De Cuiabá para cá, 11 dias. 11 dias. Meu Deus. Aí o senhor chegou aqui em 84, foi pro sítio. Como é que foi assim esse encontro, vamos dizer assim, esse encontro do senhor com a questão da escola bíblica dominical? O senhor chegou, o senhor já era crente, o senhor já era evangélico? Como é que era essa questão religiosa do senhor? Pastor Gideone, religioso a gente sempre foi, né? Sim. Mas não conhecia Jesus. Certo. A gente era religioso, mas não conhecia... Tinha religiosidade. Mas não conhecia Jesus. Mas não tinha... Aí o que aconteceu? Eu, antes de vir para São Paulo, eu tinha comprado aquelas enciclopédias que vendia. Né? Aquela Barça, não sei se era Barça, era uma enciclopédia grande. Aí, lá em São Paulo, eu não conseguia ler a Bíblia. Eu tinha vontade de ler, mas não conseguia. Aí mudamos para ali. E o tempo era melhor, porque não tinha energia, não tinha nada, não tinha televisão, não tinha nada, e você ia ler. Não tinha nada que distraísse, né? Não. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu tive conhecimento de Jesus lendo a Bíblia, só que eu não estava na igreja. Isso em casa Aí mesmo. Fiquei por ali, fiquei fazendo as mesmas coisas que eu fazia, mas já com um certo conhecimento. E depois disso, graças ao pastor Manuel, ele colocou uma congregação lá na linha 204, né, teve até um ponto de culto. Aí eu comecei a trazer minha mãe para a igreja, e minha mãe já era crente. Olha só. Nesse período. Aí vim trazendo ela para a igreja. Minha esposa tinha muita vontade de vir para a igreja. Aí ela veio numa outra igrejinha que tinha lá, uma igreja missionária que tinha para cima antes desse ponto de culto. Ela tinha se convertido lá. Como eu já tinha lido a Bíblia, tinha uma certa noção da palavra de Deus, eu vim para os cultos e tudo que se falava lá parecia que estava falando comigo, né? É aquela coisa da conversão quando você conhece. Deus já falando já. Então foi assim, minha conversão foi desse jeito. E foi assim, frequentando a escola dominical também? Então, como é que foi esse encontro do senhor com a escola dominical? Foi muito rápido. Quando eu comecei a frequentar a igreja, aí foi naquele processo que eles estavam construindo a igreja lá na 204, que está lá até hoje. Aí eu comecei a frequentar a escola. A escola dominical? Isso. E um dia, a escola era meio-dia, veja só, meio-dia, e eu morava 3,5 km para baixo da escola, da igreja, onde estava fazendo a igreja.
E quem estava lá naquela época, cuidava a igrejinha lá, o saudoso presbítero Zé Olímpio. Não é do seu tempo, você não lembra dele. É o sogro do pastor Milton, ali da 204. Sim, sim. É o sogro dele. E nesse dia estava o presbítero José Olímpio e o pastor Milton dirigindo a escola. E eu fui levar minha mãe e minha esposa na escola, e aquele grupo lá do sítio, né? Uhum. E ele começou a ministrar lá, e dando aquelas oportunidades, e tudo que ele falava lá, naquele momento, eu tinha mais ou menos uma noção, e comecei a conversar com ele na escola. Olha só. E o presbítero Zé Olímpio, no final da escola, tocado pelo Espírito Santo, ele olhou para mim assim, e perguntou direto para mim assim: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Na escola. Na escola dominical. Aí, quando eu dei por conta, eu estava lá. Já estava lá na frente. Lá na frente, e os irmãos já estavam orando para que Jesus me salvasse. E foi assim, aquela maravilha. Sabe, parece que aquele fardo que você tem do pecado assim, sim, parece que você tirou ali e ficou para cá e você ficou aqui livre. Fui embora convertido, graças a Deus, e estou até hoje. Por isso que eu amo a escola dominical. Olha aí, escola, é um testemunho muito bonito, né? O pastor se converteu dentro da escola dominical. Dentro da escola dominical. E como é que foi aí essa caminhada aí agora? E é interessante a gente destacar, pastor, aqui que a conversão do senhor se deu não simplesmente pelas pregações nos cultos, né, mas pelo conhecimento que o senhor passou a buscar lendo a própria Bíblia. E aí, somado com a pregação, na escola dominical, o senhor, compergido ali pelo Espírito Santo de Deus, foi tomar a decisão, né? E aí focamos mais ainda o quê? Que o ensino, né, ele é essencial para uma tomada de decisão, né? É o que influenciou o senhor nessa decisão foi o ensino. Não foi simplesmente uma pregação, né? Não. A pregação, ela toca também. Isso. Profundo, né? Então, mas nesse caso, o ensino... na minha opinião, existem duas coisas aí. O que aconteceu comigo? Eu tinha um certo conhecimento da palavra de Deus, porque eu já tinha lido. Já tinha lido a Bíblia. Eu não tinha tomado aquela decisão. Essa decisão, como eu já disse, foi tomada na escola. O presbítero Zé Olímpio, direcionado pelo Espírito Santo, ele me fez o apelo e Jesus, quando eu vi o Espírito Santo me levou, já estava lá na frente. Aí o que acontece? Daí para frente, eu comecei a frequentar a escola todos os domingos. E eu acredito que eu passei lá, eu não me lembro direito, mas eu acho que umas 2, 3 semanas sem tomar parte no trabalho. Mas eu comecei a ser professor de escola dominical, ou seja, cooperar, porque isso foi no mês de abril de 1987, quando foi no mês de junho eu fui batizado. Olha. Quando eu fui batizado, eu já... Batizado nas águas. Nas águas. Aí eu assumi já como professor de escola dominical naquela congregação. Nós tínhamos mais ou menos lá uns 60, 70 congregados naquela época. Olha. Era bastante gente. Bastante gente. Eu comecei a ministrar naquele período da escola bíblica e estou até hoje. Até hoje. Me apaixonei pela escola bíblica. Como o senhor acabou de dizer, quando você ouve uma mensagem, você se alegra, o Espírito Santo te recompensa por aquilo, pelo que você está ouvindo, a mensagem fala com você, Deus fala através da mensagem, só que a escola bíblica, ela te enraiza, ela te dá segurança, te dá força, estrutura para você viver como cristão. É porque assim, eu penso também que a mensagem vai estimular você a buscar a palavra de Deus. Aí no caso do senhor, o senhor já tinha buscado a palavra de Deus. E a mensagem estimulou o senhor a tomar a decisão, né? Então é essencial, de todas as maneiras, o conhecimento da palavra de Deus. E aí nós falamos especificamente a escola bíblica dominical, ela vai trazer esse alicerce, né? De poder prosseguir, porque eu só estava com quantos anos nessa época? Aí eu tinha exatamente 30 anos de idade. 30 anos. Então hoje o senhor conheci Jesus com 30 anos de idade. Então hoje já tem 35... Vai fazer 37. 37 anos já. Porque 36, na verdade, no período que eu aceitei Jesus, no ano de 1987, até 2003, já fez 36 anos. 36 anos. Agora vai fazer 37.
Olha aí. Não, vai fazer 36, está certo. Vai fazer 36 agora no mês de abril, agora para maio, nesse Já faz período. 36 anos já frequentando, 36. que tomou a decisão e frequentando a escola bíblica dominical. Pastor, e referente, esse testemunho do senhor muito bonito, eu creio que vai servir e já está servindo, eu creio, para muitas pessoas, que nós conhecemos muitas pessoas que estão frequentando a escola dominical, que já são tocadas por Deus, mas ainda não tomaram aquela decisão, ainda de aceitar Jesus, de vir à frente, tomar a decisão, um ato simbólico de aceitar a Jesus, mas uma palavra que o senhor pode deixar aí para esses irmãos, essas irmãs, que já estão frequentando a escola dominical, conhecem a palavra de Deus, mas ainda não tomaram a decisão. Nós temos muitas pessoas que ainda não são crentes, ainda não aceitaram Jesus, mas que já têm conhecimento da Bíblia, conforme o senhor também já tinha. Conselho que o senhor deixa aí para esses amados irmãos e irmãs aí que estão nos acompanhando neste momento. Pastor Gideone, olha, eu diria o seguinte: é muito bom você ler a palavra de Deus em casa, estudar a Bíblia, mas eu faço uma analogia mais ou menos assim. Quando você vem aos cultos, tem muita gente que frequenta os cultos, às vezes evangélico, às vezes não. Quando você vem aos cultos, ouve uma mensagem, é como você olhasse para uma árvore e ela estivesse toda cheia de folha viçosa e bonita. Mas quando você vai para a escola bíblica, ou o aprendizado, ou a festa da palavra, no caso aqui nossa, na terça-feira com o pastor Maxwell, o que acontece? Fazendo essa analogia da árvore, é como você estivesse adubando o pé dessa árvore e fazendo com que essa árvore produza uma seiva que vai fazer você produzir frutos. É mais ou menos esta analogia que eu preciso que quem está nos ouvindo entenda. A escola bíblica, nós temos 13 lições, ou, aliás, nós temos um tema, né, dividido em 13 assuntos. Eu considero assim, porque cada domingo você tem um assunto dentro do mesmo tema. E esse agora nós estamos falando sobre relacionamentos em família. Exatamente. Né? Relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esse que é o importante. Exemplos da palavra de Deus. Exatamente. Então, por exemplo, hoje nós falamos sobre o casal Manoá e esposa. Né? Então, às vezes o ouvinte que vai ouvir esse bate-papo aqui não consegue entender, mas por que vocês não usam a Bíblia? Nós usamos a Bíblia, sim, esses temas que está aqui saem daqui, extraídos da Bíblia, e nós usamos, tomamos como base alguma família, algum assunto lá de dentro para trazer aprendizado. E esse aprendizado é o que eu disse, faz você aprender os frutos do Espírito e você passa a poder viver produzindo este fruto. Esse fruto. E tomar uma decisão. Tomar uma decisão. E a pessoa que está nos ouvindo, que ainda não tomou essa decisão, faça como eu. Eu tomei uma decisão na escola. Existem duas experiências, pastor Gideone, que eu tenho com a escola dominical. A primeira foi esta, da minha conversão com a escola dominical. Eu sou apaixonado pela escola dominical. E a segunda experiência, quando eu mesmo fiz um apelo, e alguém veio e aceitou Jesus, e hoje é uma bênção, congregava aqui, tinha ministério aqui. Na escola dominical também. Então, o senhor aceitou Jesus na escola dominical, fez um convite também na escola dominical? Exatamente, isso ali na igreja Antioquia, mas muitos anos atrás. Então são experiências que marcam a escola para mim, e por isso que eu sou uma pessoa que, para mim perder, não deixar de ir numa escola, só se for por força maior. Só se não tiver jeito mesmo. Não tiver jeito. Pastor Francisco, olha, infelizmente nosso tempo ele é bem curtinho mesmo, né? Mas foi um privilégio, uma alegria muito grande estar conversando com o senhor. Eu sei que o testemunho do senhor, se nós fôssemos aqui ficar aí 2 horas, eu acredito que ainda não desse tempo ainda. Né? Ficaríamos conversando sobre a escola. Bastante tempo ainda. Mas eu quero agradecer ao senhor, agradecer a Deus pela sua vida, pela disponibilidade de ter vindo, falando nisso. Eu creio que esse testemunho que o senhor trouxe aqui, sobre estudar a palavra de Deus, tomar a decisão na escola bíblica dominical, permanecer nela e ter o privilégio também de fazer um convite na escola dominical e uma pessoa já sendo fruto, né,
daquilo que Deus fez na sua vida, tomaram uma decisão também e aceitar a Jesus. Então, eu quero agradecer e deixar aqui, uma vez mais, aí, para o senhor trazer uma palavra final para os nossos irmãos que nos acompanham aí, irmãs, telespectadores no portal IEADRM, nesse nosso 6º programa Testemunho EBD. Pois bem, olha, eu quero dizer para quem vai ouvir esse bate-papo, dizer para essa pessoa, ou quem for ouvir, que a Escola Bíblica Dominical, ela é essencial para o aprendizado cristão. Ela é essencial. E através do estudo da Escola Bíblica, nós aprendemos a viver como o Mestre nos ensinou. João me escreve dizendo que se nós queremos andar como Cristo, precisamos viver como Ele andou. Para você viver ou andar como Jesus, você precisa viver como Ele andou. Paulo diz, a gente precisa ter essa coragem de dizer, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que autoridade, né? E nós, como cristãos, devemos ter essa coragem e viver para isso. Esta é a mensagem que eu deixo para quem vai nos ouvir esse bate-papo. Maravilha. Olha, Deus abençoe sua vida poderosamente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, marque aí o sininho também. E Deus abençoe poderosamente sua vida. E ao compartilhar, você está fazendo com que outras pessoas sejam alcançadas também pelo Evangelho de Cristo e por esse testemunho também. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus.